Ontem aprendemos quão importante é ensinar a palavra de Deus, né? Quão importante é ser um cristão missionário, um cristão que leva a palavra não somente nos lábios, mas também com a sua vida prática. E que Jesus foi o maior mestre, e nós somos os seus seguidores, então devemos também ensinar como Jesus ensinava aqui na terra. E a mensagem desta noite é uma mensagem também muito especial, porque é uma mensagem que fala de algo que brilha aos olhos, né? Algo que nós necessitamos e algo que nós almejamos para toda a eternidade, que é a liberdade. Quem não gosta de ser livre, né? Livre para fazer aquilo que desejar, né? Aquilo que seu coração pedir. A liberdade é algo que todo ser humano almeja. E a liberdade é algo que nós precisamos. Mas poucos têm. Aqueles que têm não sabem usufruir. E aqueles que não têm, necessitam. Eu, quando estava estudando o sermão, eu me lembrei, né, dos primeiros escritos da senhora White. O livro Primeiros Escritos foi um dos primeiros livros que eu li ainda bem jovenzinha, né, adolescente, em que Satanás, quando ele saiu dos céus com a terça parte dos anjos, né, ele fez a cabeça dos anjos contra Cristo, contra Deus, Deus o Pai, e uma palavra que ele usou, né, forte para ganhar os anjos foi a palavra liberdade. A palavra liberdade. E ele disse que daria aos anjos liberdade. E a irmã White diz que, chega me arrepio, que a palavra liberdade soou aos ouvidos dos anjos de maneira assim, como um encanto. Fazer o que quiser, eu darei para vocês a liberdade. Aqui vocês não têm. Deus é tirano, Deus é autoritário, Ele obriga, né? Ele impõe o seu amor mediante a obediência. E ele começou a falar contra Deus e prometer uma tal liberdade aos anjos, que muito contribuiu para a sua decisão ao sair dos céus. E a irmã White diz que, no dado momento em que Satanás estava a observar o casal, lá no jardim do Éden, feliz, Adão e Eva, desfrutando, irmãos, da liberdade. Uma liberdade que o Senhor deu. Deus deu para eles toda a terra. E na terra colocou um jardim tão especial que hoje não se encontra aqui. Está no céu. Um jardim que tinha tudo o que eles precisavam. E disse: é tudo de vocês, cuidem. É de vocês. Irmãos, isso é liberdade. Cuide, é de vocês. Vocês na casa de vocês, quando recebem alguém muito querido, e vocês dizem assim: olha, a minha casa é a sua casa, fiquem à vontade, sintam-se, né, livres para usufruir de tudo que tem aqui. Podem abrir a geladeira, comer o que desejar, beber, né, fiquem à vontade, ou seja, fiquem livres. Na verdade, foi essa a liberdade que Deus deu a Adão e a Eva aqui na terra, antes do pecado. Uma liberdade para eles fazerem o que desejassem. Algo bom. E a irmã Adi diz que Satanás, por algum momento, ele ficou meditando nessa liberdade, vendo o casal feliz, e começou a pensar na tal liberdade que ele havia prometido aos anjos. E, irmãos, na verdade, ele não podia dar a liberdade. O que ele deu aos seus companheiros, aos seus irmãos, foi um cativeiro. Porque eles não podem sair de onde se encontram hoje. Então é um cativeiro, não tem liberdade. É um caminho sem volta. O fogo eterno que arderá com enxofre. Uma prisão eterna. Deixar de existir. Não tem nada de liberdade no que ele prometeu. Ele prometeu aos anjos uma falsa liberdade.
que eles poderiam fazer tudo o que eles quisessem e que eles estariam libertos. Mas isso não é liberdade. Mas a palavra liberdade ela é encantadora, porque ela é boa. Nós sabemos que é difícil encontrar um escravo feliz. Não conheci nenhum até hoje. Durante o período, em que os negros foram escravos, sofreram muito e não tinha felicidade. Talvez tivesse alguns momentos de alegria entre eles por alguma razão, mas não tinha felicidade na sua condição. Porque a escravidão é uma coisa muito triste. Você não tem liberdade, você pode vestir, comer, liberdade aonde ir. Isso é algo muito triste. E nós sabemos que existem hoje, infelizmente, nos mundos atuais, pessoas escravas. Escravas umas das outras, escravas do trabalho, porque não conseguem se libertar, trabalham não para viver, mas vivem para trabalhar. São escravos. Pessoas que são escravos da moda, se não comprar aquilo que todo mundo está usando, que está na moda, a roupa da moda, o sapato da moda, o carro da moda, a pessoa fica frustrada e fica muito entristecida, porque ela se tornou uma escrava da moda. E nós vemos hoje que muitas pessoas cometem um suicídio pela escravidão da aparência física. Criar um estereótipo que tem que ser assim, assado, para ser bonito. E se ele não alcançar esse patamar, ele fica frustrado e muitas das vezes se mata. O rico, já vi casos na época em que, por uma decisão do governo, em que pessoas perderam milhões e infartaram e morreram. Por quê? Escravos do dinheiro. O dinheiro estava acima de tudo, o dinheiro também escraviza. Tudo aquilo que te impede de ter uma vida tranquila, de tomar decisões saudáveis, isso é um cativeiro. Isso é uma escravidão. E o sermão dessa noite, ele faz uma reflexão muito forte, que nós fomos chamados para a liberdade. Olha que tema importante. Se você hoje se sente um escravo, Jesus te chama para a liberdade. E hoje, irmãos, tem algo que tem sido a nossa prisão. O pecado. O pecado. Paulo diz que o pecado torna o homem escravo. O homem pode achar que está livre, mas ele não está. E muitas igrejas hoje, infelizmente, pregam um evangelho diferente. Eles dizem assim: Deus é amor. Até aí, uma verdade: Deus é amor. Deus é amor e você pode viver como você quiser. Exatamente como Satanás pregou. Pode fazer o que você quiser, porque Deus é amor e a tua graça me basta. E nós sabemos que não é bem assim, porque se pudéssemos fazer tudo aquilo que a nossa natureza pecaminosa deseja que façamos, a ruína seria com certeza certa. Porque a palavra de Deus diz, Paulo diz que o Espírito, ele confronta com a carne. E a carne é pecado. E o pecado traz escravidão e traz perdição eterna. Quero convidar os meus irmãos a refletirem aqui no texto de Gálatas 5, capítulo 5, versículos de 13 a 26. Eu marquei aqui na minha Bíblia. Gálatas capítulo 5, o versículo é a partir do 13.
do amor, o amor de Deus o Pai, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Vou parar um pouquinho aqui no versículo 13, porque é um versículo que deve nos trazer uma grande reflexão. Olha que coisa boa, né? Fomos chamados à liberdade, mas não devemos deixar a liberdade dar ocasião. Irmãos, aqui Paulo está dizendo que Deus nos chamou para a liberdade, para nos libertar desse mundo de pecado, de ruína, de só tem coisa ruim. Porque quando você é chamado para a liberdade, e o Senhor te liberta, Ele liberta você. Vou falar de algumas coisas, que hoje eu não vou lembrar de todas. Ele liberta você do sentimento de ódio, de sentimento de avareza, do sentimento de inveja, né? Te liberta do sentimento do rancor, do ressentimento, olha, Ele te liberta da prática da cobiça, Ele te liberta da prática da mentira, te liberta da prática do adultério, né? Daquele que fala mal, injúria dos outros, né? Da fofoca. Irmãos, nos chamam para a nossa liberdade. E é uma liberdade, diz que condicionada pelo amor. Olha que coisa boa. E Paulo diz que a gente não deve dar a ocasião, mas ao contrário, devemos o quê? Servir uns aos outros. E isso é liberdade. Durante essa semana, nós estudamos nos sermões, na palavra de Deus, a questão da humildade, né? Do ser servo, né? E aqui também, ser livre, irmãos, é ser servo. Ser livre é servir o outro. Jesus, como um Deus aqui na terra, qual foi o ministério de Jesus? Servir. E foi muito interessante, irmãos, quando ele reuniu os discípulos, porque na cultura daquela época, o mestre jamais lavaria os pés dos seus seguidores. Nunca. Nunca o mestre lavaria os pés dos seus servos. Obrigada, irmão. Mas Jesus foi o primeiro, mostrando que deveria servir. Então, como Paulo diz que como seres livres, chamados à liberdade, não devemos dar ocasião, mas servir uns aos outros. Isso ele quer dizer que devemos também ser humildes. Aqui no versículo 14, diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, a gente deve sempre bater neste mandamento, porque parece fácil, mas é difícil. Não é fácil. E o tema ali é chamado a liberdade. Você que se encontra livre da inveja, do pecado, da cobiça, de tudo que é ruim, diz que você tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, você quer o melhor para você. E se você amar o seu próximo como a si mesmo, o que é seu é do próximo. O que você quer para você quer para o seu próximo. E isso é liberdade. Isso é a gente ser livre das coisas desse mundo. Coisas ruins, esses sentimentos maus que vêm das trevas. No versículo 15, diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E aqui ele foi assim, bem severo, né? Nas suas palavras, que se você destrói o outro, você está se destruindo. Se você morde o outro, você também está se mordendo. E isso daí é fruto de um cativeiro de pecado. Mas nós fomos chamados à liberdade. No versículo aqui 16 diz assim: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém,
andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, tem muita coisa, irmãos, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, não preciso muito explicar. Está escrito de forma muito clara. Tudo aquilo ali, eu acho que convém a gente ler com calma em oração. E se você tiver dúvida na interpretação de cada pecado ali mencionado por Paulo, pode ir no dicionário ou no Google, e ele vai esclarecer para você o que é. Mas tem uns ali que estão bem claros, bem conhecidos de nós. Mas ali Paulo ele diz que no final, que esses pecados são prisão, e que esses pecados tiram o reino dos céus. E aí eu digo para vocês, irmãos, são pecados facílimos de cometer. Amar ao próximo como a nós mesmos não é fácil. Mas esses pecados que estão ali, facílimos. Tem coisa, invejar, cobiçar, é a coisa mais comum se você não vigiar no espírito. Mentir, então, está num perrengue, num sufoco, a primeira coisa que vem é uma mentirinha para se safar. Está ali, não pode. A palavra, não sou eu que estou dizendo, não é, Ana? É a palavra de Deus. E hoje, o chamado à liberdade é abandonar essas coisas, porque tudo isso aí é fruto de uma prisão eterna. É fruto de uma prisão eterna. Não tem liberdade. A liberdade que Satanás prometeu aos anjos que vieram com ele não pôde cumprir, ao contrário, ele deu para eles foi um cativeiro. E junto com ele também esse cativeiro. Porque não há mais escape para eles. Eles estão numa prisão invisível, mas estão aprisionados, junto com todo esse tipo de pecado que está aqui. E que infelizmente afeta a cada um de nós. Mas o nosso Deus é fiel para nos perdoar e nos purificar. E Jesus pagou o preço. O preço que Jesus pagou cobre quando nos arrependemos. Tudo isso aí não era nada. Esses sentimentos ruins, esses pecados, mas a gente precisa tomar uma decisão de se libertar. Existe sim umas correntes, mas a gente só vai colocar nos nossos braços e nas nossas pernas se nós quisermos. Deus pode perdoar os nossos pecados, mas permanecer no pecado é uma decisão nossa. Entrar na cadeia de Satanás é uma decisão nossa. A decisão para a libertação o Senhor já tomou no céu. E essa semana a gente está refletindo sobre isso. Aqui ainda, eu parei aqui no versículo 21, né? Mas o fruto do Espírito, olha que coisa linda agora. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Eu vou aqui, irmãos, olha, ele colocou duas palavras, parecidas, benignidade e bondade. Acho que a gente pode dar uma pesquisada, né? Benigno, o que é uma pessoa benigna, incapaz de fazer o mal? Bondade, atos de bondade. Mas uma pessoa benigna
assim, olha, fidelidade. Fidelidade é algo de Deus também, é fruto do Espírito, né? Ser fiel. E Paulo diz também, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade, irmãos, também é tudo. Aí diz agora aqui, mansidão. A mansidão é o fruto do Espírito, né? Tem gente que não tem, até os discípulos, né? João não tinha, filho do trovão, mas ele buscou do Espírito esse comportamento de mansidão. Então, se você não é uma pessoa mansa, busque o Senhor e Ele te dá essa mansidão, porque a mansidão ela é o fruto do Espírito. E aqui diz assim, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Irmãos, contra os frutos do Espírito Santo de Deus, não há lei. Por que Paulo diz que contra essas coisas não há lei? Porque, irmãos, se não houvesse uma lei que dissesse para mim assim, olha, Ana, não está escrito lá que eu não posso roubar. Gostei, vou levar. Não tem uma lei lá dizendo que não posso me matar. Ele fez algo que eu não gostei, ele errou feio, ele matou um ente querido meu, então eu vou matar. Se não houvesse uma lei. Então, a lei, ela existe, irmãos. E eu amo a lei de Deus. Falo isso de todo o coração, porque a lei de Deus, ela é perfeita. E ela é maravilhosa. E foi baseada na lei de Deus que o homem, ainda com todos os seus pecados, construiu aí algumas legislações que nos previnem. Porque a palavra de Deus diz primeiro, não pode matar, não matarás. Aí o homem colocou aí no Código Penal também que não pode matar. Isso é bom para nós, né? Porque se fosse assim, se não houvesse uma restrição, todo mundo ia matar todo mundo na rua. Hoje já se mata, né? Se mata com uma facilidade como se toma um copo d'água. Mas se deixasse livre, seria pior. Então, a lei de Deus, se vocês observarem, a lei de Deus só tem coisa boa. São 10 estatutos. 5 referem-se ao nosso Deus maravilhoso e bondoso. 5 falam tudo sobre o nosso Deus. E os outros 5 falam sobre o nosso próximo e sobre nós, que é a lei do amor, da convivência, do bem-estar. Irmãos, se o mundo observasse a lei de Deus, aqui não precisaríamos ir para o céu. O céu seria aqui na terra, porque Deus, tudo que Deus colocou ali é bom para nós. Para nós. Se você observar os mandamentos de Deus, não tem como você não ter os frutos do Espírito e não ser uma pessoa alegre. Porque a felicidade será no céu. Mas você poderá ter aqui alegria. Mas uma alegria que excede toda a paz. E isso é a liberdade. É a liberdade que só Cristo pode nos dar. Aqui no versículo 24, né? Diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Irmãos, que conselhos magníficos Paulo nos dá aqui, né, nessa epístola de Gálatas. Conselhos para que possamos ser libertos de tudo que é ruim aqui nesse mundo. Conselhos para nos garantir uma vida eterna e uma vida liberta de todo o mal. Aqui tem um versículo que eu queria compartilhar com os irmãos, né? Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para que todos nós pudéssemos responder. Que tipo de liberdade você gostaria de ter? Uma pergunta para você pensar um pouquinho.
Que tipo de liberdade você gostaria de ter? Segunda pergunta: quem é o autor da liberdade que você gostaria de ter? Eu tenho algumas liberdades por aí, né? Tudo lhe convém, tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Então, quem é a fonte da liberdade que você deseja ter? Isso é muito importante. Que tipo de liberdade você gostaria de ter? Olha, aqui fala, né, que alguns precisam se libertar de uma culpa por algo. E eu quero dizer a vocês, irmãos, Deus já perdoou toda a sua culpa. Amém. Não tem nada mais anotado. Então sinta-se livre. Deus perdoou a sua culpa. A palavra de Deus diz que Ele te libertou. O sacrifício que Jesus pagou na cruz foi muito grande. Então não tem pecado que Ele não possa limpar, não possa perdoar. Se tem algo que você precisa se libertar, alguns precisam se libertar aqui de uma condenação da lei. Cometeu alguma coisa e precisa. O Senhor também já te libertou. E alguns precisam, irmãos, alguns não. Nós precisamos da libertação da condenação eterna. A lei de Deus, ela é o nosso espelho. Dificilmente você sai de casa sem olhar no espelho. Você se olha para ver se está tudo certo, se não tem uma sujeirinha, alguma coisa, você olha para pentear os cabelos, né? Então, dificilmente uma pessoa se arruma sem se olhar para sair. Eu acho que é difícil uma pessoa passar desde o seu acordar ao levantar sem olhar ao espelho para ver se está tudo certo. Então, nós devemos olhar a lei de Deus, olhar o nosso espelho, para saber se está tudo certo conosco. De vez em quando, dá uma olhadinha nesse espelho, ou melhor, de vez em sempre, todos os dias, abre lá os estatutos, dê uma olhada, leia em oração e vê se está tudo certo com você. Porque quando você olha no espelho, se tiver um fio de cabelo para cima, você arruma. Se tiver uma sujeirinha, alguma coisa que você encostou, você dá um jeitinho de limpar. Se a roupa não ficou boa, às vezes você até troca. Então é necessário a gente fazer também esse exame com os estatutos do Senhor. Porque a lei de Deus, ela não salva. A salvação é a graça. Mas a lei de Deus, os salvos guardam a lei de Deus. A lei condena. Ela não é para salvar, mas ela condena porque o pecado, os frutos do pecado é a morte e morte eterna. Eu queria finalizar o culto dessa noite, convidando os meus irmãos, lendo Romanos 8:32, esses dois versículos, que é Romanos 8:32 e 36, não vieram no sermão, mas Deus colocou na minha mente para finalizar esta noite. E eu quero convidar os meus irmãos a abrirem aqui o livro de Romanos, capítulo 8. Primeiro a gente vai ler o versículo 32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Irmãos, não diz que conhecereis a mentira e a mentira vos libertará. Não. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus. A verdade é o nosso Deus. Versículo 36. Pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amém. Que versículo poderoso, irmãos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já nos libertou. Amém. Nos libertou ainda quando estava aqui na terra, abrindo seus braços, permitindo todo o horror,
toda a humilhação e toda a dor. E ele expirou e disse: está consumado, irmãos. Mas antes ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Até ali o Senhor amou seus irmãos. Então, verdadeiramente o Filho já nos libertou. Amém. Somos livres. E eu quero convidar os meus irmãos agora, com esse sentimento maravilhoso, com essa promessa, com essa verdade de que o Senhor Jesus nos torna livres, nos libertou de todo o mal, a louvar o nome do Senhor com hino. Eu pertenço ao meu